Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam preparados para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de história, tá bom? Hoje nós vamos terminar o caderno de história, certo? Na verdade, nós estamos terminando já o caderno 1. Então, fica aí um recadinho para vocês, um lembrete. Quem ainda não tem o caderno 2, precisa pedir para o papai ou a mamãe ligar lá na escola para saber como faz para buscar o caderno 2. Tudo bem? Porque amanhã nós já vamos começar algumas atividades no caderno 2, ok? Então é muito importante que, se você ainda não tem o caderno 2, você peça para o papai e a mamãe ir buscar lá na escola. Combinado? Muito bem. Então vamos para a nossa rotina de hoje. Na nossa rotina de hoje, então, nós vamos começar corrigindo a lição de casa de ciências, páginas 124 e 125. Depois nós vamos fazer história, páginas 130, 131, 132 e 133. E o lanche, almoço, jantar, não sei o horário que você irá fazer essa atividade, ok? Então vamos lá, separe um lápis bem apontado, uma borracha, lápis de cor, porque vocês irão desenhar o caderno de ciências, que nós iremos começar com a correção da lição de casa, e depois o caderno de história, certo? Lição de casa 3, página 124. Exercício 1. Você aprendeu que nem todos os animais nascem da mesma maneira. Ligue a imagem de cada animal à maneira como ele nasce. Vamos então fazer a correção? Vamos ver o pinguim. Pinguim, animal que começa a vida a partir de um ovo. Então, os pinguins nascem a partir de um ovo, ok? Então, ligue lá direitinho. Se você errou, não tem problema. Só você apagar e arrumar, ok? Vamos ver o próximo animal? A zebra. Animais que se desenvolvem dentro do útero materno. Então, as zebras, elas se desenvolvem dentro do útero materno. E também se desenvolve dentro do útero materno as pessoas, os seres humanos, ok? Então, a zebra e as pessoas você vai ligar aqui. E a serpente, as fêmeas mantêm seus ovos dentro do útero até a hora em que os filhotes estão prontos para nascer. Então, olha só que curioso isso, né? Os ovinhos ficam dentro da barriga das serpentes. E aí, quando o filhotinho de serpente está pronto para nascer, o ovinho estoura dentro da barriga da mamãe. Ela não bota o ovo. Interessante, não é? Então, observe direitinho se você fez corretamente. Se você quiser fazer com lápis de cor, como a Pro fez, uma setinha de cada cor, você pode fazer também, ok? Só observe, se precisar você pause o vídeo e arrume. Vamos para o próximo, exercício 2. Os animais e os vegetais podem desenvolver-se em diferentes habitats. Desenhe o recorte e cole animais e vegetais de acordo com as indicações abaixo. Então, você precisava desenhar ou recortar uma figura. Ontem a Pro já mostrou algumas sugestões, tá? Então, em animais terrestres eu coloquei uma girafa, em animais aquáticos eu coloquei uma baleia, em vegetais terrestres eu coloquei uma macieira, em vegetais aquáticos a Vitória Régia e vegetais aéreos orquídea, tá bom? Mas se você colocou, desenhou ou colou uma figura diferente das minhas, não tem problema. Certinho? Então agora você vai fechar o caderno de ciências, tá bom? E vai pegar o caderno de história. Vamos lá? Então agora nós vamos fazer história. Você vai abrir o seu caderno na página 130 de história e vai colocar a data também, ok? A data de hoje. Então, em história, nós estamos falando, né, conversando, tendo aulas e fazendo atividades sobre o tempo.
né? Então, nós vimos como as coisas mudaram no decorrer dos anos, os objetos, a forma como nós nos informamos, né? Então, antigamente era usado o jornal de papel, hoje em dia nós usamos mais a internet através também dos telejornais. Então, no decorrer do tempo, dos anos, as coisas foram mudando, não é? Nós vemos também que o tempo, nós podemos sentir o tempo de formas diferentes. Então, quando nós estamos fazendo uma coisa que nós gostamos muito, o tempo passa bem rapidinho. Mas quando nós fazemos uma coisa que nós não gostamos muito, o tempo demora a passar. E hoje a Pro irá falar sobre as formas de medir o tempo com precisão. Então, antigamente não existiam relógios e nem calendários. O tempo era medido pelo sol. Então, as pessoas olhavam quando o sol estava nascendo, quando estava começando a ficar claro, era a hora que eles tinham que levantar e fazer os seus afazeres. Quando estava ficando escuro, era a hora de dormir. Era assim que as pessoas mediam o tempo, dia e a noite. Mas as pessoas começaram a ter a necessidade de medir esse tempo com exatidão, de saber, já passou 1 hora, já passou 2 horas, já passou meia hora. Então, eles começaram, a humanidade, as pessoas começaram a criar objetos que pudessem auxiliar a medir esse tempo com exatidão, exatamente, certo? Então, nós vimos aqui, ó, o relógio de sol, que é bem antigo, esse relógio de sol, essa parte aqui, ó, fazia uma sombra. Então, eles tinham umas marcações, então eles sabiam mais ou menos o horário, se era meio-dia, ou se era 5 horas da tarde, certo? Então, media mais ou menos o tempo. Então, começou a melhorar. A ampulheta, que é esse relógio aqui, com areia, né? Então, você tem de meia hora, de 30 minutos, de 1 hora. Então, você coloca ela assim, vira e a areia vai caindo bem devagar, né? Então, dá para marcar 30 minutos, 1 hora. Então, as pessoas começaram a criar os instrumentos. E também aqui também o relógio de bolso, que é um relógio que nós usamos, que é o relógio com ponteiros e números, certo? Então, as pessoas começaram a sentir essa necessidade de marcar melhor o tempo com exatidão e foram criando instrumentos para melhorar isso. Existem basicamente 2 tipos de relógio, os analógicos e os digitais. Os analógicos marcam as horas por meio de ponteiros e os digitais por meio de números em seu mostrador. Então, aqui nós temos o analógico, nós temos aqui os números e os ponteiros, certo? Então, o ponteiro menor marca as horas, o ponteiro maior os minutos e o ponteiro bem fininho os segundos. O relógio digital, ele se apresenta assim, ó, em números. Então, esse aqui na frente marca as horas e esse aqui, logo ao lado, marca os minutos. Então, aqui são 10 horas e 35 minutos, certo? Na página 131, nós temos então uma pergunta. Vamos para a página 131. Diálogo com o texto. Exercício 1. Observe novamente o relógio analógico e o relógio digital. Então, temos aqui o analógico, que a Pro já disse que é o que tem ponteiros, e o digital é o que tem apenas os números. Em qual deles você acha mais fácil ler as horas e por quê? Então, agora você vai escrever aqui nessas linhas qual desses você acha mais fácil ver as horas, o analógico ou o digital. E você vai escrever por quê também, ok? Então, parágrafo, letra maiúscula,
faça uma letra bem caprichada e letra cursiva, ok? Para mim, o mais fácil, que eu gosto mais, é o analógico, porque eu já aprendi ver as horas, ler as horas no analógico. Eu também gosto de relógio de pulso, então eu escreveria que para mim o mais fácil é o analógico, porque eu gosto muito de relógio de pulso. Então, eu acostumei a ler as horas no relógio analógico, certo? Mas você também pode escrever que você prefere o relógio digital pelo motivo que você achar, porque é mais fácil, ou porque também, hoje em dia, nós temos mais à nossa vista o relógio digital, não é? Então, tem relógio digital na TV, tem relógio digital no celular, tem relógio digital no computador, até no micro-ondas tem relógio digital, tem fogões que tem relógio digital, no carro tem relógio digital. Então, vocês, né, crianças, convivem muito mais com o relógio digital, sempre, em todos os lugares tem relógio digital. Então, você vai escrever qual você prefere e por quê. Combinado? Pause o vídeo o tempo que você precisar e depois nós vamos para o próximo exercício. Exercício 2, ainda na página 131. Observe as duas imagens e verifique a hora registrada. Veja o que está acontecendo ao mesmo tempo nas diferentes representações. Então, eu tenho aqui uma figura que mostra crianças brincando e o horário 9 horas. E aqui eu tenho crianças estudando, fazendo uma atividade na sala junto com o professor e também 9 horas, ok? A que conclusão você chegou? Então, vamos pensar, por exemplo, quando nós estávamos tendo aula presenciais, vamos pensar nas crianças que ficam na escola em tempo integral, ok? Um exemplo. Então, as crianças que estudam no período da manhã, junto comigo na sala, estão fazendo as atividades, então, estão lá às 9 horas fazendo uma atividade comigo. E as crianças que vão estudar comigo na sala à tarde, ficam lá na quadra, por exemplo, fazendo uma aula com a professora Vanessa. Então, no mesmo horário, tem crianças fazendo atividades na sala com a Prodani e tem crianças fazendo aula de dança, por exemplo, com a Pro Vanessa. Certo? Então, que conclusão nós podemos chegar com isso? No mesmo horário, as pessoas podem fazer coisas diferentes, atividades diferentes, não é? Então, olha só como a Pro escreveu. Diferentes atividades podem acontecer no mesmo horário. Algumas crianças brincam na quadra e outras fazem atividades na sala de aula, assim como na sua casa. Por exemplo, agora você está assistindo a videoaula, mas a sua mãe está fazendo outra coisa, pode ser que ela esteja fazendo almoço, ou pode ser que ela esteja trabalhando em uma reunião de trabalho, a sua irmã ou seu irmão também pode ser que esteja fazendo uma outra atividade nesse mesmo horário que você está assistindo esta videoaula, certo? Então, você pode escrever da forma que a Pro escreveu, ou você pode escrever com as suas palavras, ok? Então, pause o vídeo, não esqueça de fazer parágrafo e letra maiúscula e uma letra bem caprichada e cursiva, ok? Prontinho? Então, vamos para o exercício 3, ainda na página 131. Nas imagens acima, é possível perceber pessoas realizando atividades diferentes ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Pense sobre isso e escreva nos quadros abaixo atividades que você e seus pais fazem ao mesmo tempo. Então, foi o que a Pro acabou de falar. Nesse momento que você está assistindo a videoaula, o seu pai pode estar em uma reunião de trabalho, a sua mãe também pode estar trabalhando, o seu irmão pode estar fazendo uma outra coisa. Então, no mesmo horário, as pessoas estão fazendo, podem fazer atividades diferentes. Então, agora a proposta
é você escrever aqui no quadro atividades que você faz de manhã, à tarde e à noite. E atividades pode ser do seu pai ou sua mãe, a sua tia, pode ser um irmão também, quem está aí com você na sua casa, que faça de manhã, à tarde ou à noite. Então, eu dei alguns exemplos. Então, por exemplo, pode ser você estudar de manhã, seus pais trabalhar. Você brincar à tarde e seus pais trabalhar, continuam trabalhando. Você à noite jantar e seus pais jantar também, tá bom? Então, você vai fazer conforme a sua rotina, certo? Pause o vídeo agora, então. Faça essa atividade, preencha aí os quadros, faça a letra cursiva, faça uma letra bem caprichada e vamos continuar. Na página 132, nós temos uma produção de texto. Então, leia o poema abaixo. Acompanhe a leitura com a H de hora. A hora para tudo, dizem. E tudo tem a sua hora. Mas ninguém fez no relógio a hora de não ter hora. Então, esse poema é de Elza Beatriz. Vamos pensar um pouquinho sobre esse poema? Observe que há um verso em destaque no texto. O que a autora quis dizer com esta expressão? Então, o trecho em destaque é esse aqui, ó, o verso. E tudo tem a sua hora. O que ela quis dizer com tudo tem a sua hora? Quando eu era criança, a minha mãe sempre falava isso para mim, sabia? Ela falava, Daniela, vai estudar. Eu falava, mãe, deixa eu brincar mais um pouquinho. Aí ela falava para mim assim, tudo tem a sua hora. Então, foi isso que a Elsa quis dizer. Tem hora para tudo. Tem hora para tomar banho, tem hora para comer, tem hora para estudar, tem hora para brincar. E isso é muito importante, sabia? É importante termos uma rotina. Se você tem uma rotina organizada, com um tempinho para fazer cada coisa, você consegue fazer várias coisas durante o dia. Agora, se você tem uma rotina desorganizada, vão ficar várias coisas sem fazer. E às vezes coisas bem importantes, tá? Então, aqui você vai escrever e desenhar. Eu escrevi assim, parágrafo, letra maiúscula. Tudo tem a sua hora para acontecer, como exemplo. Tomar banho, estudar, brincar e etc. Então, você vai escrever. Você pode escrever assim como eu escrevi, ou você pode escrever com as suas palavras, tá bom? E neste quadro aqui, você vai desenhar. Desenhar isso que você acabou de escrever, tá bom? Eu coloquei aqui a figura daquele filminho, daquela música, que eu já coloquei para vocês, que tem hora para tudo. Então, vou colocar de novo esse vídeo agora, que eu acho super legal, e tem tudo a ver com a nossa atividade aqui da página 132, tá bom? Então, curta comigo esse vídeo. Hora de acordar, é hora de acordar. Vamos tomar café e os dentes escovar. Hora de estudar, é hora de estudar. Vamos abrir o livro, tem lição pra preparar. Hora de comer na sala de jantar. No prato a comida vamos saborear. Hora de brincar, é hora de brincar. Sem brigar com amigo, é só saber brincar. Tem tempo, tem hora pra tudo. Vamos sorrir pro dia clarear. Pra tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito aqui não pode ficar. Hora de entender, é hora de saber. E até TV tem hora de se ver. Hora de dormir, é hora de sonhar. Contar os carneirinhos na caminha vou deitar. Hora de comer na sala de jantar. No prato a comida vamos saborear. Hora de brincar, é hora de brincar. Sem brigar com amigo, é só saber brincar. Tem tempo, tem hora pra tudo. Vamos sorrir pro dia clarear. Pra tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito aqui não pode ficar.
para todas as coisas. Se nós organizarmos o nosso dia, nós conseguimos estudar, brincar, fazer todas as coisas que precisamos, certo? Agora, na página 133, tem um desafio final. Então, coloque a data e acompanhe a leitura com a Pro. Você conheceu maneiras de observar e medir a passagem do tempo. Pôde descobrir como investigar histórias. Então, nós vimos as fontes históricas. Através delas, nós podemos investigar a história, como era antigamente, por meio de registros escritos, orais, materiais e visuais. Então, as fontes históricas. Aprendeu também que tudo tem o seu tempo e que podemos medir o tempo com precisão. Então, o que a Pro acabou de dizer, que tudo tem o seu tempo e que nós podemos medir o tempo com precisão através do relógio. Então, nós vimos dois tipos principais, não é? O analógico, que é o que tem os ponteiros, e o digital, que tem apenas números. Todas essas informações complementaram a programação do primeiro bimestre, não é mesmo? Então, agora escreva e desenhe sobre o assunto que mais lhe chamou a atenção e explique o motivo da sua escolha. Então, nesta última página, nesse desafio final, você irá escrever e desenhar o que você mais gostou de aprender, o que você achou mais interessante nesse caderno de história. Então, vamos relembrar algumas coisas. Nós aprendemos sobre as fontes históricas e como elas nos ajudam a investigar o passado e melhorar o futuro, certo? Então, nós temos aí fontes históricas, escritos, que podem ser jornais, documentos e cartas. Nós vimos as fontes históricas visuais, que são os filmes, pinturas, fotografias, histórias em quadrinhos. Nós também vimos as fontes históricas materiais, que são os objetos, como a Pro colocou aqui, um telefone antigo, um ferro de passar roupa, uma máquina fotográfica, uma máquina de escrever antigas. E as orais, que são as histórias e canções transmitidas pelas pessoas mais velhas às pessoas mais novas. E a Pro colocou aqui o exemplo daquela cantiga Canoa Virou, que é uma cantiga muito antiga, folclórica, que ninguém sabe quem foi o autor, que foi sendo passado de geração em geração, certo? Nós vimos também sobre o tempo. E lembra da história do Armandinho? Que o Armandinho, ele sentia que quando ele estava fazendo uma coisa que ele gosta muito, o tempo passava bem depressa. Quando ele estava fazendo uma coisa que ele não gostava muito, o tempo demorava muito a passar. Todos nós temos esse sentimento a respeito do tempo, não é? E hoje nós vimos que o tempo pode ser marcado com precisão, através de instrumentos como o relógio, né? Então, nós vimos o relógio analógico e o relógio digital. Então, dentre todas essas coisas que nós vimos, você vai escolher uma delas para escrever e desenhar, ok? Então, o que eu mais gostei, como exemplo, eu vou escrever para vocês, assim, ó. O assunto que mais me chamou a atenção foram as fontes históricas. Então, o assunto que eu mais gosto é a respeito das fontes históricas. E a que eu mais gostei de conhecer foram as fontes históricas materiais. Eu gosto muito de conhecer como eram os objetos antigamente. Eu gosto muito desse assunto. E aí eu coloquei uma foto do nosso amigo Raul, que ele me mandou essa foto linda, mostrando um telefone antigo que ele tem lá na casa da avó dele. Então, esse telefone antigo é uma fonte histórica material, que diz como as pessoas se comunicavam antigamente. Hoje em dia, nós temos sempre o celular aí próximo, né? Antigamente, as pessoas só conseguiam ligar umas para as outras quando estivesse em casa. Então, eu gosto muito de conhecer a história através dos objetos. Mas você
vai escrever aquilo que você mais gostou durante essas aulas de história, tá bom? Vai escrever e vai desenhar. Então, não esqueça de fazer parágrafo, letra maiúscula. Se você for desenhar, então você precisa colorir o desenho, mas você também pode colar figuras, tá bom? Ou até uma foto. Tudo bem? Então, faça tudo com muito capricho e atenção, certo? Então, turminha, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, você pode pedir para o papai ou a mamãe mandar uma mensagem para a Pro. Eu também sempre amo receber as fotos de vocês, os recadinhos, os áudios. Eu fico sempre muito feliz, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula.